Olha, pra entender de verdade o fenômeno que é o BTS, não dá pra ficar só na superfície, sabe? Nas coreografias perfeitas, nos refrões que grudam na cabeça. A gente precisa ir mais fundo, mergulhar no coração do grupo. E esse coração é a Rapline. E pode acreditar, eles são muito mais do que só rappers. Eles são os verdadeiros arquitetos da identidade e da mensagem do BTS. Então, a gente se depara com essa pergunta, que parece até simples, né? Mas a resposta revela o segredo da autenticidade, do impacto gigantesco que o BTS tem. Afinal de contas, o que exatamente é a Rapline? Bom, vamos direto ao ponto. A Rapline não é só tipo um grupinho de rappers, não mesmo. Pensa neles como o núcleo, o centro criativo das letras, das ideias do BTS. É dali que sai tudo, a mensagem, a crítica social, a autenticidade que a gente vê no trabalho deles. Beleza, então vamos mergulhar nessa ideia. Como é que isso funciona na prática? Como é que esse trio se torna a base, o alicerce de tudo que o BTS representa? É que, sabe, eles não estão ali só para cumprir uma cota de rap, como acontece em muitos grupos. As funções deles são bem mais profundas. São eles que constroem a identidade artística do BTS, que escrevem aquelas letras que fazem a gente pensar, que desafiam o sistema. E o mais importante, eles são a conexão direta com as raízes do hip-hop. É isso que garante que o discurso de resistência, de juventude, seja sempre 100% autêntico. E quem são as mentes por trás dessa potência toda? Bom, são 3 pilares, 3 artistas que juntos formam uma unidade, uma força incrível. Estamos falando de RM, Suga e J-Hope. Vamos começar pelo líder, o RM. Pensa nele como o cérebro da operação, o arquiteto conceitual. É ele quem monta a estrutura das ideias por trás dos álbuns. As letras dele, cara, são profundas. Ele mergulha em filosofia, em questões da vida, sabe? Tudo isso inspirado no hip-hop consciente, aquele que usa a música para cutucar a sociedade. Sem dúvida nenhuma, o RM é a espinha dorsal intelectual do BTS. Aí a gente tem o Suga. Se o RM é o cérebro, o Suga é a alma visceral, aquele que fala na lata. Ele veio direto da cena underground, é um dos produtores principais do grupo, e a conexão dele com o rap é de raiz. As letras dele são cruas, diretas. Ele fala de dor, de saúde mental, de ambição, sem filtro nenhum. E essa intensidade toda ele leva para um outro nível no projeto solo dele, o Agust D. E para fechar esse trio, temos o J-Hope. Ele é pura energia, a ponte perfeita entre o rap e a dança. Pensa bem, como dançarino principal, ele tem uma noção de ritmo que é fora do normal. E isso transparece totalmente no jeito que ele rima, no flow dele. É melódico, é contagiante, parece que ele tá dançando com as palavras, sabe? As letras dele geralmente trazem uma mensagem de esperança, de movimento. Ele é a personificação da energia do BTS. Ok, agora que a gente conhece esses 3 pilares, a pergunta que fica é: como essa química toda se transforma em música? Na prática, como é que eles moldam o som e a mensagem do BTS? E para entender isso, não tem exemplo melhor que a série Cypher. Olha, isso aqui não é só um monte de música junta, é uma verdadeira saga. Pensa numa história em 4 partes. Começa com eles declarando "a gente tá aqui", depois vem a resposta para os haters. Aí a afirmação do lugar deles no topo. E por fim, a celebração da vitória. É a jornada deles contada em 4 atos. Genial! Mas o poder deles não tá só nessas batalhas contra os críticos, não. Às vezes, a luta mais pesada é a que acontece por dentro. E não existe música que captura isso de um jeito tão visceral, tão forte quanto outro, Tear. É que o contexto dessa música aqui é pesado. Ela foi escrita num momento de muita incerteza, quando a separação do grupo chegou a ser uma possibilidade real. Imagina só, isso muda tudo, né? A música deixa de ser só uma música e vira um documento, um registro de dor, de desabafo. Mostra como a arte deles é um canal direto para o que eles estão sentindo de verdade. E essa genialidade com as palavras continua em várias outras músicas, claro. Em Dang, por exemplo, eles usam um jogo de palavras super complexo da cultura coreana só para tirar um sarro dos críticos. Já o JH é raiva pura, uma resposta direta ao ódio que rola na internet. E tem outro, Hair, onde eles falam sobre como é difícil manter uma imagem pública. Cada música é um mundo. Tudo isso leva a gente a uma questão central. Numa indústria que muitas vezes é criticada por ser meio engessada, cheia de fórmulas, o que é que faz a rapline do BTS ser tão diferente?
A diferença tá bem aqui. De um lado, a gente tem o padrão da indústria, idols que são treinados para cumprir a função de rapper. Do outro, a rapline do BTS. Eles já eram rappers antes de tudo. Eles escrevem os próprios versos, eles participam da produção das músicas. A diferença é gritante, né? Uma coisa é interpretar um papel, outra coisa é ser aquilo de verdade. Então, o ponto-chave é exatamente esse. Não é uma atuação, não é só uma imagem. A identidade deles como rappers não é um acessório. É a base, é o fundamento da arte que eles fazem. E no fim das contas, qual é o legado que eles construíram? O impacto deles vai muito, mas muito além dos números, das paradas de sucesso. Eles não só seguiram um caminho, eles criaram novos. Dá para resumir o legado deles em alguns pontos. Primeiro, eles são o coração criativo, o motor que impulsiona a originalidade do grupo. Segundo, são a base do discurso, a garantia de que a mensagem social vai estar sempre lá. Eles também são a ponte que conecta o hip-hop de raiz com o K-pop global. E no fundo, eles são o grande motivo pelo qual o BTS nunca foi só mais um grupo. E talvez a melhor forma de definir o impacto deles seja esta. Numa indústria que vive correndo atrás da próxima moda, a rapline do BTS sempre esteve focada em uma coisa só: criar o próprio caminho. Eles não seguem o mapa, eles desenham o mapa. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Depois de ver tudo isso, a arquitetura das ideias, a honestidade brutal das letras, a autenticidade que não dá pra negar, fica a pergunta: sem eles, o BTS teria a mesma voz? Teria a mesma mensagem? Teria chegado onde chegou? A resposta, acho que a gente já sabe, né?